Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, que a paz gloriosa do Senhor adentre o seu lar, adentre a sua casa, adentre esse quarto de hotel, adentre esse celular que está agora em um aeroporto, em uma rodoviária, em um metrô, que essa mensagem ela possa estar passando nos mais variados lugares e formas de comunicação, para que você receba essa porção da palavra do Senhor no seu coração. Estou muito feliz de novamente nessa terça-feira estar sendo alimentado pela palavra de Deus, assim como os demais irmãos. É muito importante essa alimentação. Essa alimentação ela nos dá substância, nos dá força para que possamos vencer as intempéries da vida, os desafios que são postulados e, sobretudo, que cada vez mais nossa esperança esteja na vinda de Jesus Cristo para nos resgatar. Então eu quero provocar e motivar a sua fé nessa manhã para que possamos juntos calcar a nossa fé nessa certeza que Jesus Cristo, Ele está conosco e um dia Ele nos resgatará e nos levará para morar nas moradas celestiais. Eu quero nessa manhã conversar com você um pouquinho a respeito do tema sobre o que é uma reserva e como uma reserva pode ser o suficiente para a operação de um milagre. Eu quero nessa manhã louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa e proferir uma palavra de oração para que possamos começar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos e bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, porque de geração em geração o Senhor tem sido fiel para conosco. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos dá, Pai, condição, Senhor, de a cada dia, a cada manhã, a cada segundo de vida, Pai, caminharmos na tua presença. Fala conosco nessa manhã, inspira, Pai, a nossa vida na tua presença nessa manhã, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos conversar amanhã sobre essa questão tendo uma reserva à operação de milagre, baseado no texto de 1 Reis, capítulo número 17, a partir do versículo 8. 1 Reis 17, 8 a 16. 1 Reis 17, 8 a 16. É interessante, antes de lermos o texto, porque na nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada assim que ela tem os seus altos e baixos, numa expressão bem popular. E o que seria uma expressão nas montanhas e nos vales, por exemplo? O que seria um vale? Seria aquele período em que quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, você tem passado por uma situação na sua vida em que outrora aquilo tem machucado você. Aquilo tem sido motivo de lágrimas no seu coração. Aquilo tem sido muitas vezes motivo de até descontentamento, de desconforto. Então, quando acontecem essas situações na nossa vida, o que muitas vezes acontece? As nossas forças parece que vão se esvairindo. As nossas forças parece que vão a cada dia ou paulatinamente reduzindo. As nossas forças elas vão se tornando pó de uma tal forma que você pensa, Deus, eu preciso de um milagre. O combate está sendo muito forte. As lutas estão sendo muito intensas. E quanto mais você caminha, mais parece que a tempestade ela não passa. É interessante que uma tempestade, ela tem os seus ciclos, né? Você entra dentro de uma tempestade, você tem aquele período de inicial chuvoso, depois do período inicial chuvoso você tem aquelas torrentes mais fortes, você tem a questão de ventos impetuosos, você passa aquele pico da tempestade e depois a chuva começa a suavizar, a chuva começa a retroceder, uma calmaria começa a apresentar-se no mar, então você passa por aquele ciclo. E quando você muitas vezes passa por essa calmaria, por essa redução, né, de tempestade, que você pensa, caminharei agora em um mar mais calmo, em
um mar mais propício a um descanso, parece que de forma ininterrupta vem outra tempestade avassaladora, vem outra tempestade de uma intensidade. Você pensa assim: Deus, eu acabei de passar por uma prova, eu acabei de passar por uma tempestade, eu acabei de passar por um mar tão revolto que eu achei que eu não iria subsistir. E agora, quando eu passo por essa tempestade, que o Senhor dá a vitória, vem outra, parece que quase que imediato. O que nós fazemos quando acontece isso? O que nós fazemos quando as tempestades parecem que elas estão delineadas de uma forma tão cronológica, uma atrás da outra, que você pensa assim: Deus, o que eu faço agora? Vamos entender isso à luz da palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemos aqui para fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Esse texto de 2 Reis capítulo 17, meus amados e queridos irmãos, retrata tão claramente quando Elias, o tesbita, o profeta levantado por Deus em um tempo tão difícil, uma apostasia tão grande, um distanciamento tão grande do povo, o rei Acabe, a rainha Jezabel, levantando altares ao deus Baal, levantando altares aos deuses deste século. Elias foi levantado como um profeta naquela conjuntura para que ele pudesse afrontar a pecaminosidade e a idolatria daquele povo, e principalmente os reis que, o fato de ter uma união de Acabe com Jezabel, Acabe trouxe para si todos os deuses que eram adorados por Jezabel. Então, uma tempestade perfeita entre a adoração a deuses desse século em confronto ao Deus triuno, ao Deus todo-poderoso. É tão interessante que o caminhar de Elias, ou a vida de Elias, foi uma vida muito turbulenta, porque Elias foi levantado como um profeta numa geração totalmente pecaminosa. E o fato de Elias ter sido levantado por Deus, ele não retrocedeu, ele não desviou-se do foco principal, que era fazer uma advertência ao povo em detrimento do pecado ali existente. Nesse contexto, quando fala Elias prediz grande seca, corvos o sustentam, o 17 começa falando que Elias, ele foi para Acabe estava possesso atrás de Elias, porque Elias tinha cerrado os céus para que não chovesse mais, e ali Acabe determinou a morte sumária de Elias. É tão interessante que Deus, nesse capítulo de número 17, no versículo de número 8, fala para Elias o seguinte: Elias, você vai para uma terra chamada Sarepta. Ela pertence a Sidom. Essa terra em Sarepta, em Sidom, é uma terra portuária. É uma terra muito estrategicamente e geograficamente muito bem distinta, porque ali elas recebiam os portos. Ali nos portos recebiam os navios mercantilistas para fazer as trocas comerciais. Então é interessante que naquele momento, o local onde Elias foi justamente o local onde Deus havia designado para que uma viúva pudesse assim ali ajudar.
É interessante que quando ele chegou à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela estava apanhando lenha. É interessante que o fato dela apanhar lenha, o fato dela apanhar alguns galhos, alguns gravetos, Elias fala uma palavra muito interessante para ela, o seguinte: olha, traz-me, por favor, uma vasilha de água para que eu possa beber. É tão certo que Elias estava fazendo toda essa viagem, toda essa conjectura de deslocamento, e ele estava muito cansado. E é interessante que, na hora que ela pede essa água, ela foi buscar essa água, e ele pede: traz-me também um bocado de pão para mim. A sede seria naturalmente saciada pelo vasilhame de água que ela iria levar para ele, mas também ele tinha fome, e ele pede um bocado de pão. Até esse momento é uma conjectura muito natural que acontece da necessidade do profeta na sua subsistência em face de uma mulher viúva que estava ali apanhando os gravetos. Tão certo que aquela mulher viúva, como assim a palavra do Senhor diz, já era uma mulher extremamente desesperançosa. Por que não havia esperança naquela mulher? Primeiro, porque ela era viúva. Naquela época, a ausência de um marido, a ausência da força do homem dentro de casa, produzia alguns desafios, e talvez o principal era a questão do trabalho, da subsistência da família. Se ela, e como a Bíblia relata, estava buscando alguns gravetos para fazer uma última alimentação, para que ela e seu filho pudessem morrer, quer dizer que a esperança dela praticamente já não tinha. Você imagina, meu amado e meu querido irmão, o que passa na mente de uma mulher em que ela está apanhando gravetos, ela está juntando gravetos para tão somente entrar num caminho sem volta, que na conjectura da mente dela era um caminho do tipo: eu vou pegar esses gravetos, eu já não consigo ter mais esperança, eu já não consigo ter mais... a cada dia que passa, a tempestade tem sido um pouco mais ácida, ela tem sido um pouco mais aguda. Por quê? Porque a gente não tem comida. Eu e a minha casa não temos comida. Eu sou viúva, não tenho mais a esperança, o aconchego e o trabalho do meu esposo para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa ter a nossa subsistência. Pelo contrário, o fato agora de eu não ter ele, a figura do meu marido, para poder manter a nossa casa, eu tenho um filho para cuidar. Tenho só um restinho de farinha na panela e tenho um bocado de azeite. A esperança dessa mulher talvez seja a esperança que você está agora me assistindo, dizendo: eu não tenho mais condições de ter um casamento feliz, eu não tenho mais a condição de ter um casamento mais próspero, os meus filhos estão totalmente desprovidos de temor a Deus, os meus filhos estão deturpados com a questão mundana na vida deles, no meu trabalho eu não consigo mais ter esperança em ter a continuidade porque os dias são difíceis. A fotografia dessa mulher é a mesma fotografia que pode passar muitas vezes no meio do seu coração, dizendo que não há esperança. As tempestades estão fortes, as tempestades estão implacáveis contra nós. Você tem saído, essa mulher, imagina, né? Ela come o de hoje, já pensando no dia amanhã o que vai acontecer. Ou amanhã acontece uma coisa e no outro dia como é que eu vou me manter com meu filho. Então é uma tempestade atrás de uma tempestade, é uma luta atrás de uma luta, é um desafio de se manter, na verdade não é nem de viver, é de sobreviver tão grande, que a Bíblia nos relata a seguinte questão. Ela respondeu, né, que tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Estou ponhando esses cavacos para comida para mim e meu filho, para que nós possamos comer e morrer. Então, ou seja, ela falou e expressou a verdade que estava o quê? Clara no coração dela. Ou seja, eu estou indo ali fazer uma última refeição, fatalmente nós iremos morrer e resolvida por mais essa vez a situação de ausência de tudo e de esperança na minha vida. É interessante que a Bíblia fala o seguinte: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui para fora, depois farás para ti e para teu filho. É engraçado que na adversidade, nessa tempestade atrás de tempestade que essa viúva tem passado com seu filho,
Elias, ele lança uma palavra totalmente contrária à situação. O não temas quer dizer o seguinte, olha, não se apavore, não se atemorize, não crie em si no seu coração qualquer tipo de temor com relação à situação que você está vivenciando. Por quê? Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai fazer um bolo para mim, você vai usar o que você tem. O que você tem? Um punhado de farinha numa panela e um restinho de azeite. Perfeito. Você vai fazer um bolo para mim. Depois que você fizer um bolo para mim, o que vai acontecer? Depois você vai comer e vai comer o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É interessante, meus irmãos, que é o seguinte, quando a palavra de Deus é lançada, ela cria vida. Quando a palavra de Deus é lançada, ela cria plataforma de subsistência, de sustentáculo. Quando a palavra de Deus é lançada, ela produz o quê? A existência. Ele falou para ela, a obediência aqui é uma coisa surreal, extraordinária. Ele deixou muito claro, esse pouquinho de azeite que você tem na botija e essa farinha que você tem armazenada nessa panela é o suficiente. É a reserva que você tem para que o milagre possa acontecer. O milagre acontece muitas vezes na nossa vida, não é pelo fato de nós termos apenas uma reserva, mas é entender que essa reserva é exatamente o momento, é exatamente o limite, que a nossa obediência precisa ser aplicada para que o milagre aconteça. Você fala assim, peraí, deixa eu entender. Você está dizendo que essa farinha que tem dentro da minha panela, esse restinho de azeite, isso aqui vai ser o suficiente para você primeiro, para mim e para o meu filho, e até que Deus volte a fazer a chover na nossa terra? Isso, numa realidade racional, isso numa realidade humana, é impensável. Eu vou trazer e contextualizar para a sua vida. Você está dizendo para mim que se eu começar a orar, o meu casamento vai ser restituído? Se eu começar a orar e clamar a Deus, a enfermidade que está assolando a minha casa, ela vai embora? Você está dizendo para mim que se eu começar a orar, se eu começar a jejuar, se eu começar a colocar-me em oração, os meus filhos, eles vão ser diuturnamente tocados por Deus e eles vão voltar para a presença do Senhor? Você está dizendo para mim que essa palavra de Deus, ela pode produzir em mim, fruto do Espírito, capaz de mudar alguns comportamentos pecaminosos que eu tenho? Você está dizendo que essa palavra, ela pode produzir em mim condições para que eu possa ter de restauração emocional? Por isso que a palavra de Deus, ela é loucura para os que não a compreendem. Porque essa palavra de Deus, quando ela é lançada no coração da vida das pessoas, ela produz o quê? Esperança. Ela produz o quê? Restauração. Então, o que acontece nesse momento? Ela fez segundo a palavra de Elias, eles comeram, e a Bíblia diz, ela e a sua casa muitos dias, e da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor dita por Elias. O que essa palavra, meus amados e meus queridos irmãos, pode trazer para a gente? Que a palavra de Deus é ela quem vai nos sustentar no dia das tempestades. Essa reserva que nós temos de fé, é essa reserva que nós temos de esperança, é essa reserva que nós temos de dias melhores em Cristo, que vai ser o essencial para suportarmos o solavanco das tempestades. Imagine você, meu amado e meu querido irmão, saindo de uma tempestade, quando você começa a reerguer talvez o seu semblante, dado a latência e a profundidade de uma tempestade, e você fala assim, não é possível que está vindo outra na minha direção. Não é possível que essa torrente agora ela está vindo novamente ou semelhantemente como a anterior e vem exatamente no meu caminho. Talvez esse sentimento que você pensa assim, Senhor, qual é a pedagogia que o Senhor tem a nos ensinar? Senhor, qual é a pedagogia que o Senhor tem a nos dizer, a nos informar, a nos sinalizar com base em tudo que estamos vivendo? Senhor, eu preciso
difíceis, de uma calamidade tão sem fim, em que você está com a sua esperança totalmente desprovida. Mas em nome de Jesus, eu venho aqui nessa manhã ser apenas um instrumento nas mãos de Deus para dizer para você o seguinte: essa farinha que você tem na sua panela e esse azeite que você tem nessa botija serão essencial para que você possa atravessar essa tempestade, para que você possa atravessar esse período. E quando você atravessar essa nova tempestade ou esse novo período, você vai entoar o hino da vitória, você vai glorificar a Deus, porque Ele não vai deixar de manter, Ele não vai deixar de sustentar a sua casa. De todo esse compêndio de versículos, aquele que me chama talvez mais atenção é essa palavra seguinte: até que o dia, a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover. O que isso quer dizer até o dia que o Senhor não fizer chover? Até o dia que Deus determine a mudança do quadro pelo qual você está vivendo. Eu vou repetir. Até o dia uma maré tão revolta, fique tranquilo. Nessa sua reserva, nessa sua pouca esperança, nessa sua pouca fé, Deus vai operar um milagre para que você atravesse essa tempestade, para que você atravesse esse dia tão difícil que você está vivendo, até que Ele mude o quadro da realidade pelo qual você está vivendo. Mudar o quadro de realidade, meus amados e queridos irmãos, é difícil. Talvez uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, em que a ciência não explica, em que a medicina não explica, em que toda a conjectura teórico-empírica e a racionalidade humana não consegue descrever, é justamente como o Cronos de Deus, o Cronos nosso, perdão, e o Kairos de Deus podem andar concomitantemente. O nosso Cronos é aquele momento de planejamento, é aquela questão de Deus, olha, eu preciso desse milagre no dia de hoje. Deus, eu preciso dessa porta aberta no dia de hoje. Deus, eu preciso desse milagre nesse instantâneo, nesse momento. Aí vem o Kairos de Deus e diz o seguinte: assim como para Deus 1000 dias é igual, um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia, o que acontece? Em outras palavras, para Deus essa questão de tempo, ela não é um tempo, ela é atemporal, ou seja, Deus ele não intervém muitas vezes na nossa situação a bem de um propósito que Ele tem. Ele nos dá graça. Ele nos dá, eu costumo dizer, uma expressão tão interessante, morfina celestial. O que é essa morfina celestial? É a graça. Ele nos dá graça para que a gente possa atravessar. Ele nos sustenta para que a gente possa passar. Ele nos fortalece para que a gente possa criar condições de atravessar. Porém, contudo, todavia, entretanto, ao findar disso, não sairemos mais como entramos. Porém, ao entrar nessa situação, nós não repousaremos a nossa fé tão superficial e rasa como era. Nós sairemos diferentes, nós sairemos modificados, nós sairemos transformados e nós sairemos, sobretudo, envolvidos pelo amor de Deus e descobrindo como esse amor é tão grande. Eu quero nessa manhã, meu amado e querido irmão, literalmente motivar para que a sua esperança, para que a sua fé, para que a sua esperança e a sua fé sejam depositadas em Cristo Jesus. Eu não sei o que você está passando. Eu apenas complemento para você. É tão interessante, irmãos. A gente passa um pouco daquilo que a gente está vivendo como uma forma de edificar a vida dos irmãos. Todos sabem, ou a grande maioria, que no mês de abril, eu e minha esposa e a nossa filhinha Isabela ficamos aproximadamente ali 18 dias com a nossa segunda filha, Sofia, no hospital. E foram dias difíceis de UTI, dias muito tenebrosos. E é interessante que nós saímos no dia 30 de abril, depois de 18 dias ali de caminhada e clamor a Deus. Muitos oraram, muitos clamaram. E na última quinta-feira nós tivemos que reinternar novamente a nossa filha. Pela graça de Deus, agora ela recebeu a alta.
Mas eu imagino, irmãos, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e agora terça, né? Ela recebendo alta. Eu fico imaginando o seguinte, irmãos. Aquele mesmo caminho para o hospital, aquela mesma luta que nós passamos no mês passado. E eu pensei comigo, Deus, qual é a pedagogia para nós aprendermos nessa manhã? Ou nesses fatos? Uma tempestade tão forte passou sobre a minha casa, nós estamos de frente de outra tempestade. E um dos textos que eu fui edificado foi esse, dizendo o seguinte: essa reserva que nós temos, talvez a tempestade produz um solavanco em nós, né? Ela produz uma mudança. E quando a gente acha, quando a gente acredita que a situação passou e acontece outra, mas foram graças a Deus e pela misericórdia de Deus poucos dias. Mas a esperança, a fé, ela não pode estar modificada, ela precisa estar posta em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa vida, da nossa fé. E Ele também é o mesmo que... Jesus é o mesmo que está no mesmo barco, com a nossa vida, independente dos mares, independente das tempestades. É Ele que nos sustenta. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero agradecer a Deus pela sua casa e dizer para você o seguinte: não se preocupe com a força da tempestade. Não se preocupe com a tirania dos ventos. Se preocupe apenas que aquele que está conosco, Ele está dirigindo a nossa vida. Ele não deixará que as águas possam criar uma dificuldade ou um peso tão grande que possa naufragar o nosso navio. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é rica, a Tua palavra é eficaz, ela transforma, ela encoraja, ela modifica, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus dos vales e das montanhas. O Senhor é o Deus da tempestade e da bonança, Pai. E que mesmo que os mares estejam revoltos, ali a Tua mão não nos faltará. Muito obrigado porque o Senhor tem sido, Pai, fiel, misericordioso, Pai, com a minha casa, com a minha família. E o Senhor tem sustentado com saúde, ó Deus, a vida da Sofia, Pai. Eu Te glorifico pela vida dela, pela vida da Isabela, ó Deus. E agora, ó Deus, oro também, Pai, pela vida, além da minha esposa, ó Deus, que tem também, ó Deus, sido um sustentáculo nesse apoio, Pai, da saúde das meninas, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que têm enfrentado períodos de enfermidade. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus Cristo todo tipo de enfermidade, todo tipo, ó Deus, Pai, de situação desconfortável que o Teu povo tenha vivenciado. Repreendemos toda seta de Satanás, repreendemos toda ingerência maligna, Pai, e declaramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ó Deus. Mal nenhum subsistirá na nossa casa, porque o guarda de Israel está conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai, e que essa fé, ela seja viva e eficaz nas nossas vidas, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã em Cristo Jesus e até a próxima semana.